4 e o versículo 32 do Antigo Testamento. Aleluia. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. 2 Reis, capítulo 4, versículo 32. Deus tem uma palavra muito boa para nós, porque a tua palavra é vida. Ele está no meio de nós, amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. No Antigo Testamento, segundo livro dos Reis, capítulo 4, verso 22. Todos acharam? Quantos acharam, diz amém. Aleluias. Vamos para a leitura em nome de Jesus. Desta forma está escrito: E, chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Versículo 35. Depois voltou e passeou naquela casa, de uma parte para outra, e tornou a subir, se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio ele, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Amém? Glória a Deus. Um minuto de oração, feche seus olhos, coloca a Bíblia no porta-Bíblia, está tudo no controle de Deus. Senhor meu Deus e Pai, Deus, em nome de Jesus, nessa noite abençoada estamos aqui reunidos. Que o Senhor meu Pai venha derramar a tua graça sobre nós. Pedimos, Senhor meu Pai, que o nosso coração seja um coração fértil para receber, meu Deus amado, Deus querido, a tua palavra. Repreenda tudo aquilo que não provém do Senhor. Joga para o terra tudo aquilo que não provém, Senhor. Vai queimando, meu Pai, tudo aquilo que não provém de Ti. Vai repreendendo a força do adversário. Ramai Shagar Recomanai, aleluia. Santo é o nome do Senhor, meu Deus fiel, verdadeiro, poderoso. Vai orando. Santo é o nome do Senhor nesta sexta-feira, Deus. Tudo que se levantou, meu Pai, contra esta casa, contra o teu povo que aqui se encontra, não prosperará, meu Deus. Tu és fiel, verdadeiro. Repreendemos, Senhor, meu Pai, todo espírito maligno, Senhor, espírito mirim, tudo aquilo que não provém de Ti, não prosperará nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Deus vivo, o Deus fiel, o Deus verdadeiro. Remai Shagar Recoma, cadê os crentes? Santo Deus, Deus de promessa, Deus de milagres, Deus de maravilha, Deus grande, Deus poderoso, maravilhoso, Cristo ressurreto. Ramai Shagar Recomanai, aleluia. Emanuel, Deus conosco. Santo é o nome do Senhor. Essas almas estão com sede de Ti, Senhor Jesus, grande Deus. E aonde houver, Pai, uma maldição nesta noite, não prosperará, em nome de Jesus. Toda bagagem, toda fúria, em nome do Senhor, tem 5 segundos para bater em retirada. Não é no meu nome, não é no nome do meu irmão, é no nome de Jesus. Deus fiel, Deus verdadeiro, em nome de Jesus. Todo mal, tudo que não provém do Senhor, isso. Aleluia, glória a Deus, exalta Jesus. Glória a Deus, Deus está no controle, amém? Toma o seu assento, irmão. Aleluia. Grande é o Senhor Deus.
Louvado seja o nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, nós já ouvimos falar sobre a mulher que morava na cidade de Sunem, que fica no norte de Israel, exatamente a região aonde Eliseu atuou como profeta. Eliseu substituiu Elias, e nós sabemos que foi um grande feito da parte de Deus. Eliseu fez um pedido, eu creio que é o pedido mais forte da vida dele, que ele queria a porção dobrada do espírito de Elias. Isso significa unção, o mover de Deus na vida daquele homem. Outrora ele mexia com boi, era vaqueiro, e a Bíblia diz que assim que Elias chegou perto dele, ele já descobriu a sua chamada, ele vendeu os bois, deu a carne em churrasco e seguiu Elias. Ele começou a seguir Elias, vendo os feitos de Elias, e Elias tem características diferentes de Eliseu. Elias foi um grande profeta que enfrentou os reis, enfrentou a apostasia, a idolatria. Agora vem Eliseu. Eliseu já tem o ministério profético, mas ele atua como pastor. Nós percebemos que Eliseu, ele multiplicou o azeite da farinha, então ele socorreu, o azeite daquela viúva, ele socorreu aquela viúva. Agora ele vai para a casa da sunamita. Isso é função de pastor, é um pastoreio, diferente de Elias. Elias já era um profeta firmado em combate, porque Deus levantou Elias para enfrentar a apostasia e derrubar os reis que não queriam obedecer a Deus, amém? Aleluia. Eliseu já vem alcançando aqueles que estão sobrevivendo em meio à apostasia, porque ainda que as coisas vão de mal a pior, sempre tem os remanescentes, sempre tem aqueles que creem em Deus, que temem a Deus, que esperem em Deus, que vivem em Deus. Então é importante Deus levantar pessoas assim. Por isso que Eliseu está ali, ele vai começar a socorrer, e a Bíblia diz que ele passa sempre numa cidade que chama Sunem, que eu acabei de dizer que fica no norte de Israel, e toda vez que ele passa para ir num monte, louvado seja o nome do Senhor, ele é observado por uma mulher, e essa mulher é uma mulher que benquista naquela cidade, e a Bíblia diz que ela também parece que ela tem posse, e essa mulher começa a observar, e ela vai ter um diálogo com o seu esposo. Nós aprendemos que diálogo dentro de casa é importante. Marido fala com mulher, mulher fala com marido. E ela diz: eu vejo um homem passando aqui, eu acredito, eu vejo que ele é um grande homem de Deus. E toda vez que Eliseu passava naquela cidade, a Bíblia diz que ela constrangia ele a entrar na casa para comer pão. Então ela dava café, alimentação para ele. E agora ela conversando com o seu marido, ela quer fazer um quarto. Eu não sei por que viu isso no coração dela. Talvez ela via que ele estava cansado, que ele precisava de descansar, e veio algo no coração dela para que ela pudesse ajudar aquele homem. E ela conversa com o marido: eu quero fazer um quarto. O marido não se opôs, e ela construiu um quartinho em cima da casa dela. E toda vez que Eliseu passava de viagem, de missão, ele ficava naquela casa. Nada melhor do que nós abrirmos a nossa casa para o homem de Deus e a mulher de Deus, porque toda vez que vai alguém de oração na nossa casa, a nossa casa é abençoada. Mas quando vai alguém com a língua de fogo, a nossa casa não fica abençoada. Porque se tiver a língua de fogo, tem que ser a língua de oração. Porque aquele que ora anda no meio do fogo, mas é um fogo invisível, não é um fogo que pega na mata, mas é um fogo invisível espiritual. Porque aquele que ora, Deus vai queimando o mal no caminho dele, Deus trabalha dentro dele, e ele se torna uma pessoa, aleluia, que o Espírito Santo tem prazer de estar na vida dele. Não é uma perfeição, não é utopia, mas é arrependimento aos pés de Jesus. E Jesus é o Senhor de todas as coisas, Senhor de todas as almas, e Ele nos oferece o Consolador, e nós temos o Consolador. Ela fez um quarto para ele. Lá ela colocou uma cama, uma cadeira, uma mesa e um candeeiro. O candeeiro significa algo para iluminar em momentos que ele estiver à noite naquela casa. A cadeira para ele sentar, a mesa para ele escrever alguma coisa, a cama para ele descansar o seu corpo. Eliseu é um homem de oração, ele está naquela casa. E a Bíblia diz, irmãos, que ele percebe que aquela mulher não tem nada que falta dela. E ele começa a conversar, porque ele vê que ela faz algo não está fazendo algo em troca.
Tudo que ela está fazendo para Eliseu, ela não está esperando uma troca. Aprendemos que aquele que teme a Deus não barganha com Deus. Aquele que teme a Deus, ele vive deserto que tem que viver, ele passa, aleluia, as dificuldades que ele tem que viver, mas o temor dele está em Deus. Ela não está fazendo barganha, ela está fazendo aquilo ali por amor, gratidão, e ela gostou de servir aqueles homens. Mas a Bíblia diz que ele começa a conversar com Geazi. Só que ele chama ela, e ele vai dizer: você quer que eu fale alguma coisa com o rei? Ou com o comandante do exército? Vamos entender isso aqui, esse versículo. Por que ele está falando isso com ela? Porque antigamente todo rei tinha o seu profeta, aleluia, e todo general de exército também consultava o profeta. O rei consultava o profeta sobre a administração do reino. O general do exército consultava o profeta para saber se vai para a peleja. E nós percebemos, louvado seja o nome de Jesus, que isso era coisa de Israel e dava certo. Quando tinha um profeta que era a parte de Deus, eles sempre venciam as batalhas. Então Eliseu está dizendo para ela que ele tem acesso a essas pessoas, ao comandante do exército, se ela precisasse de alguma coisa que fosse da parte do exército, ou se ela precisava de alguma coisa da parte do rei. Ela diz: não, eu vivo no meio do meu povo, eu não preciso de nada, não necessito de nada. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que Eliseu poderia fazer para ela, ela falou que não precisava. Mas ele conversando com Geazi fala: o marido dela é velho e ela não tem nenhuma criança aqui em casa. E ele vai e chama ela e diz: daqui a 1 ano você vai ter um filho. E ela diz: não minta para a sua serva, porque ela está ali duvidando. Talvez ela queria ter um filho, mas ela se colocou uma defesa, se guardou para não dizer. Eu percebo que Sunamita é uma mulher prudente, mas o excesso de prudência também impede você de viver o sobrenatural. A Bíblia diz que nós devemos vigiar, mas a Bíblia diz que nós devemos crer também. Então nós temos que achar o equilíbrio. Louvado seja o nome do Senhor. Ela é uma mulher prudente. Talvez ela já deixou para lá esse negócio de ter filho. Aí vem Eliseu dentro da casa dela e começa a profetizar. E a Bíblia diz que passa 1 ano e realmente ela tem um filho no seu colo. Aí eu percebo, louvado seja o nome de Jesus. Assim como a pastora Enilza diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E é verdade. Porque Eliseu levanta uma palavra, e a igreja do Senhor está baseada numa palavra, porque o próprio Jesus diz, não é? Aleluia, sobre esta pedra, sobre essa revelação está a minha igreja. Por isso que as portas do inferno não podem ir contra a igreja, porque a igreja está sobre uma palavra. Então nada pode contra a palavra de Deus. Então a palavra do Senhor está dentro da casa de Sunamita, e se ele diz que vai nascer, vai nascer. Então o neném está o quê? Aleluia, no colo. O que Deus faz eu dizer e profetizar nesta noite, nesta igreja abençoada: algo novo pode nascer na tua vida, projeto novo, algo novo para Deus fazer no ano de 2026, louvado seja o nome do Senhor, porque o mesmo Deus que estava na casa de Sunamita é o Deus que opera em nossa vida. Aleluia. De um versículo para outro passa vários anos, amém? Até aí. Aí o menino já cresceu, está crescendo. Não sabemos a idade, não sabemos o nome, mas a Bíblia diz que ele está crescendo, o menino está crescendo. Aí ele vai com o pai lá no meio dos ceifeiros, porque o pai parece que ele tem uma propriedade. E o menino fica lá com o pai e de repente ele começa a reclamar com a dor de cabeça. Dor de cabeça é sinal que alguma coisa no corpo não vai bem. E aquele homem, o pai do garoto, manda o menino embora para casa para que a mãe o medicasse e o cuidasse. A gente percebe também, louvado seja o nome de Jesus, que dentro de uma casa existem as funções determinadas por Deus. Tem a ver, aleluia, a configuração que Deus fez lá no Éden, sobre o papel da mulher e o papel do homem dentro de casa. O homem não teria condição nenhuma, o pai não teria condição nenhuma de checar o que estava acontecendo com o filho. Mas a mãe, só de olhar, ela já sabe o que o filho está passando. E a Bíblia diz que ela teve com ele no colo até por volta de meio-dia, até que o menino morreu.
Nós estamos falando de um tempo antigo, não tem hospital, não tem medicina, não tem nada avançado. Aqui é só a fé, ou é a fé ou não vive nada. Então o menino vem a morrer e a Bíblia diz, querido, louvado seja o nome do Senhor, que ela sobe, ela vai no quarto que ela fez e ela coloca um menino morto na cama de Eliseu. O que nós aprendemos aqui, ela não foi preparar o funeral, ela não ficou chorando, louvado seja o nome de Jesus, porque ela pegou a sua promessa, que está morta, mas ela coloca lá na cama do profeta, e ela vai se preparar para encontrar o profeta. Ela não está chorando, não está preparando o funeral, não, muito pelo contrário, ela está preparando com a sua, aleluia, com a sua entrega do teu coração, ela está preparando um palco dos milagres. Assim nós devemos fazer, louvado seja o nome de Jesus, pegar aquilo, louvado seja o nome do Senhor, que por algum motivo morreu, por algum motivo deu errado, por algum motivo foi destruído, a gente tem que pegar, louvado seja o nome do Senhor. Não é de Deus, pastor, Deus não prometeu, mas às vezes a gente não vigia, a gente não sabe o que está acontecendo, mas algo aconteceu naquela casa, mas ela não vai na funerária, não vai correndo chorando, não chama vizinho, ela só coloca a promessa na cama e vai de encontro ao profeta. Nós aprendemos que essa mulher, além dela ter temor, ela tem fé, ela está esperando no Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Levanta a tua mão que eu digo agora, projeto que faliu, projeto que não deu certo, é de Deus. Deus tem poder para fazer o milagre na sua vida. Aleluia. Glória a Jesus. Ele é poderoso. Ela manda chamar o marido. Ela não reparte a notícia com o marido. Ela só pede para trazer um animal e uma pessoa que o leve até o profeta. Ela sabe onde está o profeta, porque o homem de Deus, ou ele está na igreja, ou ele está na casa dele, ou ele está no monte orando. Pastor, ele não tem vida social? Não, quase não, porque quando você se torna público, porque a nossa fé é pública, a nossa fé não é para guardar para nós. Mateus capítulo 5 vai dizer que Deus vai edificar uma cidade para colocar no monte, para que todos vejam. Aleluia. A Bíblia diz também que nós somos luz, e nós temos que iluminar todo lugar que nós estivermos. Então nós estaremos em evidência. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Para que a glória de Deus se manifeste através das nossas obras. Por isso que o homem de Deus e a mulher de Deus, ele é limitado em parte em determinado lugar. Porque ambiente envolve pessoas, ambiente interage com o nosso espírito, querendo você ou não. Isso foi Deus que fez. Deus pegou o homem na terra, fez o homem, soprou o fôlego de vida. É assim que Deus faz. O homem interagiu com a terra. Então aonde nós estamos, o ambiente que nós vamos, nós interagimos ali. Por isso que Salmo 1 diz, não senta na roda dos escarnecedores, não aceite conselho do ímpio, porque nós temos alguém que inspira o nosso coração a tomar as decisões certas, que se chama Espírito Santo. O Espírito Santo não pega na tua mão para você decidir, ele te inspira, ele traz luz, ele traz paz, para que as suas decisões sejam decisões voltadas para o reino, para você viver uma eternidade com Deus. Agora ela vai em direção, e ela sabe aonde encontrar Eliseu. Nós devemos saber aonde encontrar o socorro divino. Então ela vai lá no monte, e a Bíblia diz que ela está caminhando, e Geazi vê ela de longe, e começa a falar com Eliseu, está vindo aquela senhora aí, está vindo. Aí ele vai até ela, pergunta se está tudo bem com ela, como é que está a casa, como é que está o menino, como é que estão as coisas. Aí ele vai correndo e diz, como vai? Ela fala, vai, tudo bem. Aleluia. Aprendemos também que devemos compartilhar com aqueles que vai somar, sim ou não? Porque crente deve ser solução, não problema. Aleluia. Escute, Deus vai edificar a sua vida para que você edifique outras vidas. Nós devemos ser solução. Ah, pastor, louvado seja o nome de Jesus. Quanto mais eu me posiciono como solução, mais os levantes vêm. Aí que é bom, aleluia. Porque você tem que entrar para a Bíblia, porque a Bíblia está dizendo assim,
sereis perseguido por causa do meu nome. Qual o nome que ele está dizendo? O nome de Jesus, mas é o nome o qual você é salvo, é o nome que é colocado, aleluia, que te ajuda, é o único que vai poder abrir o selo que está escrito em Apocalipse, aonde estará o seu nome no livro da vida. Louvado seja o nome do Senhor. É por causa desse nome que nos salva, que também temos problema na terra, mas nenhum deles não tem solução, porque nós vivemos um Deus que faz milagre aonde nós não imaginamos. Levanta a mão para você receber essa profecia e viver o melhor de Deus neste ano. Ramai Shagare Komana, aleluia. Glória a Deus. Ramai Shagare Komana, Jesus. Essa vai bater agora e segura. E a Bíblia diz, querido, louvado seja o nome do Senhor, que aquela mulher chega perto de Eliseu, ela vai se prostrar nos pés dele. Geazi vai tentar retirar essa mulher, porque mulher não pode ficar encostando em homem, segura essa. Mas aí Eliseu diz, não, deixa ela está amargurada de espírito. Deus me encobriu o que está acontecendo na vida dela. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não vai revelar tudo para a sua vida não, irmão. Tem coisa que é você e Deus. Tem coisa que não adianta ficar entrando na fila para ver como é que estão as coisas, não. Aleluia, Eliseu está acabando de dizer, eu não sei o que está acontecendo, Deus não me revelou dessa vez, Deus não quis revelar, é segredo de Deus, Deus está provando essa mulher. Louvado seja o nome do Senhor, porque se você ficar confiando em homens, louvado seja o nome de Jesus, você vai continuar, querido, aleluia, no mesmo lugar, e você corre o grande risco de se decepcionar, aleluia, porque o homem é falho, o homem não tem, aleluia, a visão que Deus tem. A Bíblia diz que Deus enxerga na escuridão como se estivesse na luz. Aleluia, antes que chegue no teu coração, Salmo 139, diz que Deus já sabe o que você vai pensar. Então é Deus, querido, que você serve, você congrega num lugar, você tem inspirações do Espírito Santo, você também é inspirado por homens, mas você serve ao Rei Jesus, você serve ao reino de Deus, aleluia, você tem um Pai que está no céu, que é o Pai Celeste. Por isso nós devemos olhar para o céu, olhar para a palavra, viver a palavra, aleluia, e aquilo que Deus tem para falar conosco, Ele manda recado através do seu servo. Aleluia. Eu falei que ia bater, mas é necessário. Ela está lá agarrada nos pés dele. Geazi não consegue arrancá-la de lá, porque a força do coração dela é muito grande. E ela vai relatar o que aconteceu, que ela está com um grande problema dentro de casa. Parece que Eliseu não quer sair daquele monte. Ele pega o cajado dele e ele entrega a Geazi e fala, vai na frente, vai lá e resolve, toca no menino. Aí ele diz, vai você também? Ela fala, não, eu só vou se você for. Aí Eliseu, ele comete esse erro, por isso que eu estou te falando, homens de Deus cometem erros. Ele pega uma ferramenta que é dele, ele pega a autoridade que é dele, e ele transfere a Geazi. Geazi vai correndo, vai lá, toca no menino, volta e diz, não aconteceu nada, está mortinho da Silva, nem mexeu. Eliseu está indo, eu entendo que ele é mais velho do que Geazi, porque Geazi correu, e ele está chegando na casa, a partir do versículo 32, que nós acabamos de ler, e a Bíblia diz que ele entra na casa. Onde está o menino? Está na sua cama, está lá em cima. O problema é seu, profeta. Não foi você que entregou? Não foi você que entregou que o menino ia nascer? O menino nasceu, cumpriu. Mas você não falou que ele ia morrer. Então está lá o problema, lá na sua cama, lugar de oração. Ela colocou o problema no lugar certo. Porque se ele viveu um tempo dentro daquela casa, e ele é um homem de oração, cada cantinho daquele quarto tem uma unção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei aonde você ora na madrugada na tua casa. Antigamente eu orava no banheiro, hoje eu não oro mais. Eu oro na beira da cama de casal. Mas aonde nós oramos, querido, tem um anjo ali que recebe a nossa oração, e a unção toma conta do quarto. O quarto de Eliseu pega fogo. Cadê os quartos de oração, aleluia, que pega fogo na presença de Deus? Aleluia. Oração tem que ser oração de fogo.
Ah, pastor, começa a orar, aparecem umas coisas, vai acontecendo, aí você tem que persistir, insistir, continuar orando. Ah, pastor, vem um sono, vai vencendo o sono, vai vencendo o sono. Ah, essa noite você dormiu, você fala, Deus, Espírito Santo, essa próxima noite me acorda, me ajuda. Aí passou mais uma noite, você passou batido, porque você está cansado, Espírito Santo, me ajuda nessa próxima noite. Aí você vai ver, você vai dormir 3 horas, vai parecer que você dormiu 3 dias direto, e Jesus te chamando, agora você ora. Os mistérios de Deus são assim. Eu estou tentando orar desde segunda-feira. Eu oro um pouco, mas eu oro com sono. Eu não sei se é visão, pastor Marcondes, eu não sei o que está acontecendo. Se é visão, se é coisa da minha cabeça. Eu falo, Jesus, me ajuda. Aí ontem nós conseguimos dormir um pouco mais cedo. E eu fui orando a Deus a semana toda. Deus me acorda, Deus me acorda. Porque Ele falou para me buscar de madrugada, que Ele tinha algo para me mostrar. E eu consegui, para a glória de Deus. Faça do seu quarto um quarto de oração. O quarto de Eliseu é algo de oração. E a Bíblia diz que o menino está na cama dele. Ele vai chegar lá, aleluia, colocar as suas mãos sobre as mãos do menino, o olho diante do menino, boca diante do menino. Ele sobe sobre o menino, ele está orando, está orando. Aí o menino, o cadáver, começa já a aquecer, aleluia, porque ali está a vida e a morte, ali está a consumação do aleluia, aleluia, do milagre ou não milagre. Então ali está pertinho, a vida está em Eliseu e a morte está ali diante dele, mas ele não teme, porque ele tem um ministério de fogo, sim ou não? Ele tem a unção dobrada, ele tem a capa de Elias, sim ou não? Quem tem autoridade não teme que as coisas não vão acontecer. Quanta gente, louvado seja o nome de Jesus, profetiza, pede milagre, mas não acredita, querido, você não tem controle do milagre, aleluia. A parte do crente é a parte mais fácil, é só crer, louvado seja o nome do Senhor. Exercita isso dentro de você, o crer, exercita isso dentro de você, o perdoar, vai limpando o teu coração, tirando os entulhos, tirando aquilo que não presta, para que você fique conectado com Deus, aleluia, para que você sinta a presença de Deus. Eu não sei como vai ser o milagre, eu não sei quando vai ser o milagre, eu nem sei como vai ser o milagre, mas a Bíblia diz que eu devo crer no milagre. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Temos que crer no milagre de Deus, aleluia. Ramai Shagare Komana. Eliseu já teve a primeira ação, já começou a aquecer, mas a vida ainda não veio. É mais oração, é mais oração. Aí está lá, você começa a orar uma noite, não aconteceu. Começa a orar de novo, não aconteceu. Vai para a igreja, não aconteceu. Está só aquecendo, está só aquecendo. Ainda não aconteceu o milagre, porque a sua oração vai fazer com que Deus trabalhe em você. Então nós vamos orando, vamos buscando a Deus. Aí a Bíblia diz que Eliseu começa a orar pela casa, aleluia. Ele desce, vai para o quarto, vai para outro, começa a orar pela casa, igual aqueles crentes pentecostal maluco. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acredito que ele falando em línguas, aleluia, jogando as rajadas, ora para lá, ora para cá, vai buscando. E a Bíblia diz que ele volta novamente lá, ele encosta novamente naquele cadáver. E a Bíblia diz que o menino expira 7 vezes. Ele começa o fôlego de vida a voltar. Louvado seja o nome do Senhor. É como uma pessoa voltar em coma, aleluia. A alma está voltando, o espírito está voltando, a vida está voltando, o milagre está voltando para aquela casa. Louvado seja o nome do Senhor. O problema é que nós, querido, não queremos acreditar que Deus é Deus de milagre. Esse milagre na casa de Sunamita teve 2 etapas, aleluia. Teve a etapa do cumprimento do nascimento, e agora teve a outra parte, aleluia, da ressurreição, apontando para Cristo, apontando para o Filho de Deus, porque a Bíblia diz: se crer verá a glória do Senhor. Ele diz: eu sou a ressurreição. Ele falou no livro de João, aleluia, quem crê no Senhor não sofrerá segunda morte. Cadê os crentes que vão viver eternamente com Jesus? A gente percebe que a Bíblia vai falando de ressurreição, já apontando para o Filho de Deus. No ministério de Jesus, Jesus depara com a morte, aleluia. Ele vai curando a filha de Jairo. Ele vai lá, a viúva de Naim, naquela cidade, também ressuscita o filho dela. Ele ressuscita Lázaro, seu amigo. E ele vai ressuscitando, tudo vai apontando que o reino dos céus é um reino de vida eterna.
Aleluia, porque aquele que morrer com Cristo, querido, estará com o Senhor para todo sempre. Nós devemos morrer com Cristo, não morrer sem Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Está faltando temor em nós, porque, pastor? Por causa do fermento da farinha. Um pouquinho de fermento só leveda toda a massa. Por isso que Deus é sim, sim ou não, não, aleluia. Pastor, não precisa desse radicalismo, não, aleluia. Mas esse radicalismo vai salvar você, aleluia. Vai salvar eu, vai salvar a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ver algo radical, aleluia. Santo é o nome do Senhor, tanto levante. A Bíblia diz que Moisés é o homem mais manso da terra, aleluia. E Deus é com ele em toda a sua casa. Aí a Bíblia diz que ele está sendo perseguido por um povo, homens influentes no meio do povo, aleluia. Mas chegou um tempo que Deus deu um basta, aleluia. Deus falou: Moisés, faz a prova. Quem está contigo põe para um lado, quem não está contigo põe para o outro. Louvado seja o nome do Senhor, querido, aleluia. O que é isso, pastor? É divisão? Não, é separação. Quando Deus separa os santos, querido, Ele separa você do mundo, aleluia. Você quer ficar no mundo ou quer ficar na presença de Deus? Aleluia. Temos que ficar aonde Deus nos dá a vida eterna. Aonde? Na sua presença, aleluia. E a Bíblia diz que aquele povo que não creram naquilo que Moisés estava falando, eles foram engolidos pela terra. No livro de Gênesis capítulo 1, Deus faz separação entre a luz e as trevas, aleluia. Só que quando Jesus vem, aí há uma grande oportunidade para os gentios. Ali se abre a porta. Ele deixou bem claro lá na beira daquele poço, lá em Sicar, com a samaritana. A samaritana conversando e Jesus ganhando ela para o reino. Ela diz: eu sei que vem de Israel a salvação, mas nós também temos o poço. Você já viu aquelas pessoas? Deus também opera aqui, também fala aqui, glória a Deus. Nós também temos o poço. Aí Jesus vai deixar bem claro: a salvação vem de Israel, mas nós também sabemos desse poço que foi do pai Jacó. Mas chegou o tempo, e esse tempo é esse, que o meu pai está buscando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Já não é endereço, já não é amuleto, já é coração. Aí vem Paulo arrebentando, aleluia, dizendo que eu e você, em 1 Coríntios capítulo 3, que nós somos templo e morada do Espírito Santo, aleluia. Santo é o nome do Senhor dos exércitos, aleluia. Então, aleluia, a graça de Deus não tem nada a ver com o endereço. A graça de Deus tem a ver com o teu coração, com a tua entrega. É lógico que Deus marca um lugar de encontro, mas a sua adoração tem que ser no céu, para o céu, aleluia. Quando nós adoramos a Deus, quando nós começamos a cantar os louvores, os meninos tocando, elas cantando, Jesus vai entrando em lugares, aleluia, que te aprisionou, lugares que trouxe trevas para a tua vida. Quanto mais você vai louvando, Deus vai cortando, Deus vai destruindo o mal na sua vida. Você não sabe o poder do louvor. O louvor liberta. Aleluia, glória a Deus. Por isso que quem toca aqui não pode tocar lá no mundo, não. Nem desfazendo por causa do ambiente. Por causa do ambiente. Por causa do tipo de invocação. O mundo foi feito através da palavra. E a música tem um poder fora do comum de movimentar o mundo espiritual e envolver-se no ambiente. Se é um ambiente que Deus quer libertar tantas almas, qual o sacrifício que está ali? Aleluia, porque quando nós subimos aqui, nós somos o sacrifício vivo. Está lá em Romanos capítulo 12 que você pregou, não é isso? Somos sacrifício agradável para Deus, o nosso corpo, a nossa vida. Por isso que existe essa separação. É o próprio Deus que fez isso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Então agora nós somos separados por Deus, vivemos na luz. Por isso que está dando problema, tanta coisa para lá e para cá. O adversário se preocupa muito com vergonha, porque tem pessoas presas em vergonha ainda, aleluia. Você não pode ter vergonha, irmãos. Você tem que abrir o seu coração e viver uma fé sobrenatural. Seria uma grande vergonha para aquela mulher dentro daquela casa.
Nós não sabemos da notícia dela, se ela falou para todo mundo, Deus falou que me dá um filho, olha como que ele me deu. E por que ele morreu agora? Esse Deus que dá, ele também tira. Na vida dela foi diferente como a vida de Jó. A vida de Jó, Deus queria levar aquele homem no fundo do poço, sem ele ter uma culpa, para mostrar para nós que nada impede o céu de agir na terra. Nem o nosso dízimo impede de nós termos algum prejuízo. Pastor, o que é isso? Se a sua fé está na barganha, já perdeu. Agora, se você oferece de coração, porque você quer fazer a manutenção da igreja, você sente que Deus recebe aquilo, porque Ele proporcionou o seu fôlego de vida, a sua força física, o seu trabalho, o seu talento, aleluia, para que você possa devolver 10% daquilo que Ele te deu. Ele te deu 100 e você devolve 10. Pastor, me prova que Ele me deu, aleluia. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E a Bíblia diz também que Deus determinou para o homem: comerá do suor do teu rosto até que volte para a terra. Aleluia. É Deus que abre porta, irmãos. Quantas pessoas vão orando a Deus, faz voto com Deus: Deus, abre uma porta para mim, abre uma porta para mim que eu vou fazer X. Quando abre a porta, ele não é fiel. Aí ele não é fiel, chega um certo ponto, vai dando problema. Eu fico só olhando, aleluia. Porque eu não posso falar nada, porque nós estamos ensinando. Se não aprendeu, vamos voltar de novo para entender Deus um pouquinho, aleluia. Porque ninguém consegue sondar a mente de Deus. Exatamente para você ter temor. Exatamente para você obedecer. Exatamente para você crer. Ninguém controla o céu. Deus vai tratar comigo, como é que vai ser? Meu Deus do céu, para com isso. Porque Paulo vai dizer: nada nos separa do amor de Deus. Você tem que se apegar naquilo que Deus ofereceu como promessa para nós. Andamos com medo, andamos preocupados. Eu gosto quando Deus revela para a minha vida, sim ou não? Quando Deus pega um vaso e fala: eis, você não está me obedecendo. Eu falo: oh, glória. Era isso que eu precisava, alguma coisa estava me travando. Às vezes ficamos teimosos, às vezes queremos ouvir a voz de Deus. Vou fazer isso aqui não, até Deus falar comigo. Deus ficou um tempo bom sem falar com Jó. E as coisas indo de mal a pior. Se a Bíblia diz que Ele escuta o coração antes que chega lá os pensamentos, será que Ele não está ouvindo a sua oração? Eu acredito que é você que não está ouvindo o Espírito Santo na sua vida, dizendo assim: só creia, caminha, se purifica, se santifica, se entrega, aleluia. Tudo tem um princípio, tudo começa por algo. Por isso que tudo vai para Deus, tudo coopera para Deus, tudo coopera para Ele. Tudo foi feito por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas. Então, se você vai em Deus, aquilo que é de Deus para você, vem em você. Mas se você desvia o caminho, não tem como você alcançar as bênçãos do Senhor. E o problema é que tem pessoas esperando promessa que Deus nem fez. Tem gente esperando promessa que Deus nem fez. Isso é um outro perigo também. E fica ali naquela coisa toda. Eu só oro a Deus: Deus, qual que é o próximo capítulo da minha vida? Qual que é o próximo estágio? Porque eu vou orar nesse estágio. Para que eu vou orar para uma coisa? Eu vou mudar Deus. Eu vou entrar em oração que eu vou mudar Deus. Eu vou mudar o coração de Deus. Deus já viu lá na frente, irmãos. Ele já traçou um plano. Está traçado para nós. Ele já sabe por onde nós vamos passar. Não dá para você explicar isso. Como que Deus sabe do futuro se eu tenho decisão de fazer coisa? Isso já não dá para explicar, mas que Ele sabe o que vai acontecer depois, sabe. Isso é coisa de mistério de Deus. Então, quando Deus determina, como que eu faço para oração? Estou dando um exemplo da minha vida e a gente fecha. Eu falo: Deus, qual que é o próximo estágio? Eu quero fazer isso na igreja, eu quero fazer isso, então eu vou orar nisso. E ser de Deus e pronto. Acha o seu lugar, crente, na presença de Deus. Por isso que muitos desviam. Não, estou esperando, não acontece. Esperando o quê? Você não se deixa ser transformado. Importante você ser transformado. Pastor, porque eu vivo triste. Porque realmente existe uma batalha espiritual nos sentimentos de muitas pessoas, que leva a pessoa a depressão, estou acabando, leva a pessoa a tristeza, angústia profunda, mágoas profundas,
Porque nós não devemos, aleluia, colocar o nosso coração, querido. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, mas benditos são os que confiam no Senhor. A Bíblia está dizendo para você amar o teu próximo, mas não confiar, não entregar a sua vida ao próximo. Você tem que morrer pelo próximo, aleluia, você tem que se entregar, mas você não pode colocar os seus projetos, aleluia, eu estou colocando meu projeto aqui, porque se essa pessoa concordar, vai dar tudo certo. Nem é você que une propósito, quem une propósito é Deus, e a Bíblia diz, o que Deus une, ninguém separa. Deus, Ele une propósito, Ele trabalha nos dois, aleluia. Tem casamento que Deus não une, porque foi decisão nossa. Mas tem casamento que Deus une, mas a gente descobre isso depois. Já que o caldo entornou, fecha esse ciclo que passou e vamos avançar. Segue o fluxo, seja crente. Senão vai ficar o tempo todo lá atrás, na mágoa, vivendo uma amargura a vida toda. Imagina se essa mulher prepara o funeral, enterra o menino e depois fica, aquele pastor não vale nada. Profeta Eliseu não é de nada, e eu vou sair pelas igrejas falando que ele não vale nada, aleluia. Não, ela creu no seu milagre na sua casa, porque a mesma palavra que ela diz, eu vejo que ele é um santo homem de Deus. O menino morreu, não mudou, ela continuou vendo que ele era um homem de Deus. Isso se chama caráter. Então percebemos que ela tem temor, gratidão, piedade, caráter. Olha que é o Antigo Testamento. Aí o sangue de Jesus vem sobre nós, para forjar um novo caráter, aleluia, para nos dar tripidez, ousadia de espírito, santidade, purificação, aleluia. O sangue dele nos leva às regiões celestiais, para que nós venhamos viver o sobrenatural, aquilo que começa a noticiar na mídia, aleluia, Deus já está mostrando em revelação, porque a igreja do Senhor não fica enganada, louvado seja o nome do Senhor. Deus não, aleluia, trabalha antes avisar os seus profetas, porque Deus é Deus de misericórdia. Cadê os crentes que vai viver o milagre de Deus? Glória a Jesus. Irmãos, Ramai Shagar, Jesus, glória a Deus. No domingo estaremos juntos, Jesus, aleluia. No domingo tem mais culto às 19 horas. O culto da família, estaremos reunidos todos nós. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Levanta a mão a moça lá no último banco, no meio. Levanta a mão lá. Dá um toque nela aí, Marco. No último banco do lado esquerdo. A do meio, levanta a mão bem forte, em nome de Jesus. Isso, levanta a mão em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você faz prova com Deus, para Deus falar contigo nesta noite. Você se sente tão pequena, do tamanho de uma formiga. Parece que a tua voz não tem valia. Deus fala assim que Ele tem poder para mudar toda a sua história. Eu não sei o que você precisa, mas você precisa de uma palavra para tomar decisões na sua vida. E tu veio aqui para uma grande decisão, e eu vejo um grande poço perto de ti. Deus fala, é só buscar essa água, porque a Bíblia diz, irmão, se beber dessa água jamais terá sede. Deus fala da sede da sua alma. Eu não sei o que você necessita, mas o Senhor Jesus, Ele para esse culto, no final desse culto, para te entregar essa revelação. Eu vejo um buquê de flores caindo por terra. Aleluia. Aquilo que estava te prendendo, louvado seja o nome do Senhor. Tem ordem dos céus para te abandonar. Deus fala assim, dá um passo, somente um passo, avance, louvado seja o nome do Senhor. Vem para a graça, vem viver o sobrenatural, vem se entregar. Não se preocupa, deixa Deus trabalhar na tua vida. O importante é Deus entrar na tua casa, mudar o teu cativeiro, mudar a tua família, porque a Bíblia diz, aleluia, se crer, veremos a glória de Deus. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Você precisa de algo para fazer na tua vida, e só Deus pode fazer isso. E Deus manda te dizer nesta noite, haverá um grande sinal da parte do Senhor sobre a tua vida. Assim diz o Senhor dos exércitos, aleluia, glória a Deus.
Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus, que bom que vocês vieram. Irmãos, aqui nós temos um lema que é: diminua eu para que tu cresças, Senhor. Vamos lá? Em nome do Pai 1, em nome do Filho 2, em nome do Espírito Santo 3, a igreja diz: glória a Deus. Coloca as mãozinhas abençoadas para a frente, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo. Amém. Vão em paz, que o nosso Senhor vos acompanhe.